Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mastercast. Eu sou o Johan Lima, sócio aqui da Master Contábil. E eu sou Wesley Santos, sócio também aqui da Master Contábil. E hoje estamos aqui em dose dupla no Mastercast, com o Bruno e com o Tyron, né? Arquitetos formados na Unirp, há praticamente 10 anos de experiência e hoje com a própria empresa Casa Mabília. Conta um pouquinho de vocês, da história de vocês pra gente. Boa noite, né? Primeiro eu quero agradecer o convite aí. Quem me conhece sabe que eu meio que fujo desse tipo de situação, mas eu quis me arriscar hoje, então eu quero agradecer o convite, né? E ver o que a gente consegue contribuir aí pro projeto de vocês, que eu acho bem bacana. Inclusive, parabenizar pelo projeto de vocês. Obrigado. Que a gente admira muito, viu? Obrigado aí pelo desafio de aceitar o convite. Cara, tem que dar valor, viu? Tem que dar valor. Isso é especial, porque a gente, né, tem o nosso quadro lá e para ele participar, rapaz... Nem do meu quadro lá da minha empresa eu participo, tô participando aqui, ó. Legal. É o pontapé, então, para começar a participar. Bom saber, Exatamente. bom saber. Bom, a gente agradece mais uma vez o convite, né, em nome da Casa Mabília. A gente veio representar nossa empresa, nosso sonho, nosso time. E com certeza acho que a gente tem bastante coisa a aprender e contribuir aí hoje com vocês. Bacana, legal. Então, para a gente começar e iniciar esse bate-papo nosso, né? Queria entender de vocês, como que vocês encontram o equilíbrio entre essa visão futurística e jovial de design com a venda de imóveis planejado na Casa Mabília? E como isso afeta na estratégia do negócio de vocês? Porque é uma coisa que muda bastante, né? Sim. Como que vocês conseguem trazer esse algo futurista, algo jovial nos projetos de vocês e como isso afeta no negócio de vocês? Hoje a gente tem um propósito com a Casa Mabília um pouco mais pessoal, eu diria, um pouco mais dentro do ser humano. Então a gente sempre está atento às tendências, sempre está visitando, né, mostras, né, a gente acompanha tudo certinho, mas a gente sempre volta-se no conforto do cliente, né, dentro dessa proposta, né, de ter o centro dentro do cliente. Eu acho que uma das frases que a gente ouviu recentemente que mexeu muito com a gente e é exatamente o que a gente vinha trabalhando dentro do propósito da Casa Mabília, né? Mas não tinha sido escrita ou isso, dita, não né? tinha, a gente não tinha uma frase que definia isso. Que um arquiteto, né, que a gente assistiu uma palestra, disse que ele foi num escritório famosíssimo no mundo inteiro, né, da Zaha Hadid. E lá o projeto começava com a seguinte pergunta: como é que nós vamos emocionar as pessoas? E eu acho que é isso que a gente coloca dentro da Casa Mabília. Em todo o processo a gente se questiona como é que a gente vai encantar o cliente hoje, qual que é o bolo que a gente vai colocar na mesa. Vai ser um bolo simples, comum? Ou a gente vai atrás de um bolo, né, que nem o nosso bolo, que é um bolo de... maçã com castanhas, né? Ontem eu já mandei pro Tyron uma receita de bolo de capim-limão. Então a gente falou... É isso que a gente fala, tipo, pra fazer... buscar surpreender. essas sutilezas. Então, assim, a gente tá atento, né, com o mercado futurístico, né? A gente tá atento com esse designer mais... mais arrojado, né? Mas a gente se preocupa muito com conforto, com a qualidade do tempo que ele vai passar ali, né? Eu, assim, não sei, posso estar errado, mas eu enxergo o design futurístico como algo um pouco mais frio. E quando a gente traz para essa esfera do conforto, né? A gente gosta de trabalhar com bastante madeira, né? Com bastante textura natural, com bastante... enfim, a gente gosta dessa estética, assim, né?
Então, a gente fica sempre assim, a gente defende muito essa estética, mas a gente acha também que o que vale é o que o cliente espera, né? Se o cliente está afim, né, dessa pegada mais futurística, cabe a gente também identificar e exatamente, levar isso para o projeto. Exatamente. Sim. Cabe a gente, dentro das decisões, dentro do que o cliente espera, das expectativas do cliente, colocar o conforto, colocar o aconchego, colocar essa pegada mais pessoal, né? Que a gente defende muito, né? Quer complementar? Eu acho que a gente... Eu falo assim, a marcenaria hoje, né, o segmento de marcenaria, querendo ou não, por muito tempo, ela ficou meio estagnada, né? Porque, querendo ou não, sempre retos, evolui-se produto, evolui-se materialidade, texturas. Hoje a gente está, acredito eu, indo para uma onda muito mais orgânica, né? Eu acho que o que a gente fala de linhas futuristas até transcendem os 90 graus, né? Se a gente for, que nem o exemplo que o Bruno deu, Zaha Hadid, ela era uma arquitetura paramétrica, volumétrica, audaciosa. E você percebe esse movimento do desenho, do traço, tudo mais orgânico, também indo para o mobiliário, sofás, tapetes, e a marcenaria não seria diferente. Então, até pra gente, né, como Casa Amabile é um orgulho, porque a gente foi a primeira empresa aqui na região, né, a fazer algo curvo. Né? Então, até quando a cliente, nesse caso específico, nos procurou e fez o desafio, a gente abraçou e falou, bora. Né? Então, acho que além da gente estar antenado, né, a gente tem que saber, que nem o Bruno falou, às vezes compartilhar do briefing do cliente. Às vezes o cliente não tem essa visão e aí a gente às vezes apresenta. E outras vezes até o próprio cliente fala, nossa, vi isso aqui, né? Porque às vezes já eu acho chega que... com uma ideia, né? Porque eu acho que, tipo assim, hoje o mundo do Pinterest, né? Deixa na mão das pessoas um mundo de possibilidades. Então, quando a gente vê algo muito arrojado, também cabe a nós tanto fazer um filtro, né? Um filtro no seguinte sentido. Será que isso vai ser legal para o dia a dia do meu cliente? Ou não? É algo só, às vezes, inspirador, mas que na prática não vai ser tão legal. Então, o que o Bruno falou, que a gente foca muito no cliente, na experiência dele, é nessa experiência por completo. Não é só vender um móvel, tipo, ele quer isso, então Tó aqui. Não, tipo, isso aqui, tá. Como que é a sua rotina? Como que é seu dia a dia? Exemplo, você tem criança? Uma cozinha de laca, por exemplo. Muitos chegam sonhando com uma cozinha de laca. É uma alta tecnologia, né? Personalização de cores. Às vezes você tem um produto totalmente exclusivo. Mas você tem criança, você tem funcionária, você tem cachorro, você tem gato. Cara, uma cozinha de laca na tua vida vai ser um martírio, porque você vai ter que sempre estar ali tomando conta, e às vezes você vira um escravo do seu próprio móvel, né? Você não vai usufruir dele, ele que vai usufruir de você, né? Então, acho que a gente sempre está em busca de aliar todas essas tecnologias para o uso apropriado do cliente e o perfil dele em específico, né? A gente faz uma análise de briefing bem legal, né, do cliente, que o Bruno falou, como ele espera, o que ele espera do projeto, mas também a gente sempre tem aquela questão do como eu vou impressionar ele com o projeto, né? Às vezes o que ele espera talvez não é, porque a gente fala assim, né, por exemplo, a mesma coisa, vocês às vezes começar a falar sobre contabilidade, pra gente que é de um âmbito totalmente artístico, eu vou olhar e falar assim, cara, o que eles estão falando? Não vou entender nada. Então, às vezes, o cliente também, ele pesquisa algo, mas ele não consegue levar. Ele acha bonito, mas às vezes ele não consegue linkar com a realidade dele. Se aquilo é realmente legal, se aquilo realmente vai fazer um... Ele tem que ver se a parte técnica daquela ideia dele
vai ser compatível com o dia a dia, né? Com o que ele vai usar realmente daquilo, né? Exato. E aí a gente entra o nosso papel, né? O nosso papel como arquiteto, nossa experiência aí com os 10 anos de planejados, de saber contornar isso tudo e também sugerir e impressionar. Eu acho que o mais gostoso de tudo é quando a gente apresenta o projeto para o cliente e ele fala assim, putz, não tinha pensado nisso. Então, se fala assim, a gente surpreendeu ele, porque ele não tinha pensado naquela solução. Então, acho que, para resumir, eu acho que a gente usa a tecnologia para propor soluções. Né? Soluções para o dia a dia, soluções para a vida das pessoas e para facilitar na vida delas. Né? Porque realmente é bem isso mesmo. A gente, às vezes, está em casa, está lá... eu preciso de um móvel aqui. E você, primeiro momento é pesquisar na internet, né? Aí você joga lá e a cabeça já vai, né? Virando aquele turbilhão de ideias. Você vai vendo aqueles modelos, o que dá para você aproveitar de espaço, o que não dá. Aí você chega ali, né? Na loja, vem aquele briefing do vendedor. E a loja ainda... ser capaz de, no final de tudo isso, ainda surpreender a pessoa com tudo que ela já viu, com tudo que ela já pesquisou, realmente é algo desafiador. Sim. Né? E o cliente, ele chega com aquela expectativa, ele tem algo que nem ele teve a visão correta. Ele imagina. Ele só imagina. Mas ele não consegue materializar aquilo. Sim, né? E aí vocês pegam isso, entrega algo para ele que já brilha os olhos, mas no final traz emoção para ele. Sim. Né? Que fala, é isso que eu queria e não e até mais. Me expressar. Né? É um trabalho muito delicado, porque quando o cliente vem com um material assim pra gente trabalhar, pode acontecer diversas coisas, né? Às vezes o cliente cria uma expectativa que não é a realidade dele. Que enfim, às vezes ele vem com uma referência de um apartamento grande, de um home grande, e quando a gente aplica isso dentro da realidade dele, né, às vezes um apartamento menor, não fica como ele esperava. Então, é esse o trabalho que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar a essência do projeto e replicar dentro do espaço dele, dentro da realidade dele, de uma maneira que fique harmoniosa. Porque não adianta eu pegar, sei lá, uma cozinha de 6 metros, né, de bancada e querer colocar dentro de um apartamento com uma bancada de 1,20 m. É diferente, as proporções são diferentes. E às vezes o cliente vem com essa ideia de querer a cozinha, né, com 6 metros linear de bancada, porque não tem a percepção de que ele não pode ter aquilo dentro do apartamento dele, né? Então, cabe a gente pegar a essência do projeto, né? E tentar entender o que o cliente espera daquele projeto, até porque às vezes o cliente vem com uma referência, mas nem ele mesmo sabe o que ele gostou dentro daquele projeto. Às vezes ele pegou, gostei disso aqui, mas eu não sei o que exatamente. Então, cabe a gente, né, identificar o que é que o cliente gostou, o que é que o cliente que chamou a atenção, o que é que emocionou o cliente dentro daquela situação, e tentar replicar dentro do projeto dele de uma forma que condiz com a realidade, né? Que condiz... Até porque, a gente vive num mundo hoje de muita informação, né? A Casa Cor, todo ano tem Casa Cor São Paulo, tem Casa Cor Ribeirão, tem Casa Cor... Enfim, tem mostra... Tem revista, tem Casa Jardim, tem a Vogue, né? Casa Vogue. Enfim, tem muita informação. Tem o próprio Pinterest, tem os Instagrams da vida, né? E às vezes o cliente vê aquilo lá e acha maravilhoso. Só que não é funcional no dia a dia. A gente visita a Casa Cor, que o chão da cozinha, o chão da sala é de areia, entendeu? Porque é poético aquilo igual ali. Quando você vai construir... E aí você vai comprar o piso de casa, né? Você chega lá, você vê aquele porcelanato polido branco, e aí você já imagina na tua cozinha com aquele porcelanato polido branco. Exatamente. Né? Mas... Só que você não lembra que você tem criança, tem cachorro, tem gato. E aquilo cai um fio de cabelo e já mostra. Exatamente. É esse o papel do arquiteto em si. Não falo nem da loja de móveis planejados. É o papel do arquiteto em si. Porque... Casa Cor, Casa Cor é poético, é poesia aquilo ali, é linda, maravilhoso, mas não se aplica no dia a dia. É igual uma passarela da Fashion Week. Não se aplica no dia a dia, não tem como a gente
Muitas coisas a gente, que sim. a gente pega referências. Eu acho que a palavra certa é a gente se referencia naquilo, mas a gente tem que trazer para nossa realidade. E muitas vezes o cliente vem com aquela referência e não imagina que aquilo ali não vai ser prático para ele. Então cabe a gente pegar a essência daquele projeto e aplicar de uma maneira prática, de uma maneira funcional, né? De uma maneira esteticamente que agrade ele também, né? Eu acho que isso é muito importante. Assim, que nem você falou, não só na questão, né, de vocês lá da loja, mas se você pegar, levar para o lado da arquitetura, eu acredito que um grande desafio também é encaixar tudo isso dentro do financeiro desse cliente, né? Sim. Com certeza, com Porque certeza. a gente sabe que tem cliente que vai chegar ali que para ele o céu é o limite, né? Então, tipo, né, agora tem cliente que vai chegar ali com uma ideia que pode ser a realização de um sonho dele, só que talvez ele não tenha consciência que financeiramente ele ainda não pode comprar aquele sonho, né? Esse é o ponto. Mas ao mesmo tempo você vai atendê-lo com o desafio de ainda surpreender. Esse é um desafio que a gente tem também, até porque o nosso preço, né, o nosso orçamento, ele é apresentado depois que o cliente vê o projeto, né? Então, o cliente sonha primeiro, né? Então, a gente tem que tomar o cuidado de que na hora que a gente apresente o orçamento para ele, a gente não quebra essa expectativa dele, né? A gente não tire o sorriso do rosto dele, um balãozinho né? lá. Ele tá vendo o projeto dele, ele tá sonhando com aquilo, os olhos dele tá brilhando vendo aquilo lá. Então, a gente tem que tomar o cuidado de, na hora que a gente apresenta o orçamento, a gente não murchar a expectativa dele, né? Só que isso não é só na hora de fazer o orçamento. É o direcionamento durante o atendimento. Eu acho que cabe, durante o atendimento, a gente já ir direcionando ele, né? Enfim. Até porque você já vai coletando informações Sim. do perfil desse cliente, né? Exatamente. E você já vai tendo sacadas de que, tipo assim, bom, assim, conscientemente, ao atendê-lo, você vai falar, né, vai pensar que não dá para... Que nem você deu a ideia da cozinha de 6 metros de bancada, né? Bom, não dá, o cara quer, né, ele tem um apartamento, a cozinha dele tem um espaço limitado, então já vai planejando tudo isso, né? A gente... a gente tem que ir direcionando o cliente, né? Porque muitas vezes também não é nem questão assim do perfil do cliente, porque hoje em dia a gente se surpreende muito com o cliente também, né? Então a gente busca nunca subestimar o cliente que entra ali pra gente. Mas eu acho que essa relação que a gente cria voltada no cliente, voltada na pessoa e não no nosso produto, porque existem lojas e lojas, existem empresários e empresários, existem vendedores e vendedores. E eu sempre falo assim, o vendedor que consegue vender melhor é o que foca na pessoa, no seu cliente e não no seu produto. Sim. Porque... E isso é o que a gente aplica ali, né? Então, quando a gente lida com o cliente, a gente entende as expectativas dele, a gente entende o que ele deseja, a gente entende... a gente cria uma relação ali de confiança, né? Então, o cliente, ele acaba abrindo. Olha, isso aqui é uma coisa que eu não queria abrir mão. É uma coisa, é um sonho, é um desejo meu muito grande e tal. Mas talvez isso aqui não seja tanto. Então, a gente pode, às vezes, economizar aqui, aplicar ali. Então, a gente começa a criar uma relação de confiança com o cliente, né? O Tyler é muito bom nisso. De criar essa relação de confiança com o cliente, que o cliente vai se abrindo, vai mostrando até onde a gente pode chegar, né? E aí cabe ao Tyler, né? Cabe a gente ali como loja, né? A gente falar, olha... Porque às vezes o cliente vem e fala, eu quero muito uma cozinha de laca. E aí a gente vai direcionar, olha, aqui a cozinha de laca, né? Tem um preço agregado, tem essas complicações, né? De riscar, né? De ser mais frágil, né? O material.
Então, vou te mostrar as outras cores, vou te mostrar os outros acabamentos, vou te mostrar outras referências. A gente apresenta projeto, né, Tyra, com o Pinterest aberto ali do ladinho, pra gente mostrar referências, pra gente buscar referências. Às vezes um eletro que o cliente fala assim, eu queria aquele eletro, vamos ver quanto que tem de medida? A gente abre, já vê a medida e tal. Então, tudo isso aí é parte de uma construção de confiança, né? Porque a partir do momento que a gente foca no cliente, não no nosso produto, a gente está criando uma relação de confiança com o cliente. E é essa relação de confiança que vai dizer o que a gente tem que fazer para conduzir a venda, né? O que a gente costuma falar muito é que a venda, claro que a empresa precisa, né, da venda em si, a gente tem boletos, tem funcionários, tem uma série de coisas, né, compromissos diários a serem arcados. Porém, a gente sempre diz que a venda é uma consequência de toda a trajetória do cliente desde o momento da entrada dele na loja. Então, a venda é uma consequência dessa confiança que ele adquiriu em nós, nesse encantamento que ele teve com o projeto, suprir todas as necessidades, expectativas. Depois, aí sim, o orçamento, a gente viabilizar também aquele orçamento, porque tem muitas vezes falta só aquele empurrãozinho assim, né? Então aí também a gente precisa, como empresa, também entender isso e às vezes propor uma nova solução. Diversas vezes a gente já voltou pro projeto, tipo, isso aqui ficou um pouquinho fora. Vamos voltar pro projeto. A gente brinca também, é uma sorveteria por quilo. Uhum. A massa é boa. Vamos controlar na calda, vamos né? Reduzir vamos tirar um pouquinho de calda, vamos tirar uns fine que a gente colocou a mais. Então, porque ele vai tomar um belo de um sorvete, né? Eu sempre dou para todos os clientes um exemplo muito genérico em casa. Quando a gente estava reformando, eu queria uma cuba e o Bruno queria outra. Eu queria aquela cuba quadro, que tem a tábua de madeira em cima. Linda. O Bruno queria um lançamento, que era uma cuba quadrada. A minha cuba era 1.800, a dele era 2. Nos finalmente, o cara da marmoraria... Olha, eu tô cortando a sua pedra, eu preciso da cuba. Falei assim, você tem uma cuba número 2 aí, que é a básica? Falei, põe uma cuba número 2. R$400. O que mudou na minha vida? Nada. Então, a gente precisa, às vezes, ter essas atitudes com o nosso cliente. Né? Tipo, eu sou uma pessoa que eu volto muito realmente no cliente. Tipo, olha, você vai colocar, sei lá, portas de espelho? É legal, mas às vezes, tipo, você pode colocar esse espelho na parede, que você vai economizar, vai dar outra função, porque às vezes você não vai ter emenda, enfim, né? Tipo, pontua com ele várias opções, né? Pra chegar num Tenta encaixar. Que nem o encaixar. exemplo da cozinha em laca. Vamos colocar laca num detalhe. Sim. Né? E outra, hoje, voltando na pergunta da tecnologia, tem muitas texturas, né? Superfície de baixa pressão, que é o caso do tampo dessa mesa, que vai imitar uma laca, assim... Só que quem conhece chega perto e fala, putz, não, isso aqui não é laca. Nosso showroom mesmo tem uma cozinha, né? Uma cliente uma vez falou assim, nossa, mas não é laca isso? Na minha casa eu fiz a cozinha de laca e a funcionária estragou todo. Então era isso que eu precisava como solução. Então, tipo assim, a gente... acho que... em resumo mesmo, entender sobre as tecnologias, entender sobre o cliente e aplicar e propor soluções para a vida e para o dia a dia dele. Né? Você vai vender o produto, mas... às vezes você tem aquela loja de roupa, por exemplo. A vendedora que vende produto... A roupa vai estar horrível em você, ela vai falar assim, ai, amiga, linda. ficou linda. Leva, porque ela tá só voltada em vender o produto. Ela não tá voltada em entender. Não, a fulana ali não é o estilo dela, Não essa dá, peça. Ou sei lá, por exemplo, fulano, ó, tem essa outra aqui que eu acho que vai cair melhor em você. Sei lá, enfim. Né? Tipo, pode ter certeza que aquela pessoa não vai fidelizar o cliente. Eu acho que existem... A gente até já teve, assim, né, alguns episódios que a gente até já comentou essa frase.
existem empresas de uma venda só. Às vezes ela vende para aquele cliente, só que ela estava tão empenhada em vender só aquele produto que ela não fidelizou. Naquele momento que ela não fideliza o cliente. A gente tem clientes que acompanham a gente desde a primeira loja que a gente trabalhou, lá 9 anos atrás. E é muito engraçado, porque os clientes ligam pra gente, que nem teve uma vez, né, que o cliente ligou, falou assim: Tyron, onde você tá? Que eu preciso fazer a minha casa, preciso fazer uma casa, estou construindo uma casa para vender, eu preciso fazer, quero fazer com você. Ou seja, ele não comprou o produto. Em momento nenhum ele questionou. Onde você tá tem um bom produto. Exatamente, não. Ele foi atrás do Tyron. Então, ele comprou o Tyron, ele comprou o atendimento do Tyron. E isso se dá a esse relacionamento de confiança que a gente cria dentro dos atendimentos. Porque não basta eu falar que meu produto é excelente, não basta eu falar que meu produto é bom, não basta eu querer vender o meu produto se eu não estou preocupado com o cliente. Então, às vezes, a gente fala, é da gente mesmo, né? A gente tem uma cliente que super confia, né? Comprou recentemente com a gente de novo, que super confia na gente. Então, tipo, ela vai comprar um vaso, ela manda foto pra gente, né? Ela vai comprar qualquer coisa, ela manda foto. O que você acha e tal. Porque ela também sabe que a gente vai ser sincero naquilo. Ela sabe que a gente... Se a gente não gostar, se a gente falar assim, olha, isso aqui não vai ficar legal, ela sabe que a gente vai ser sincero. E assim, a gente poderia vender, enfim, tudo novo para ela no apartamento dela. Poderia ter, sei lá, enfim, poderia ter ganhado mais nos atendimentos com ela. Mas a gente é sincero, a gente fala assim, olha, Camila, isso aqui tá bom, vamos manter assim, vamos fazer diferente aqui, vamos, né, tirar isso de armário e tal. E é nisso que o cliente pega confiança em você, porque ele fala assim, putz, ele não tá interessado só em ganhar, ele não tá interessado só em vender, ele tá interessado em que eu fique satisfeita com o meu projeto também, né? Então, e é isso que constrói essa relação de confiança, é isso que faz a gente, né, cativar, e é isso que faz a gente carregar os clientes 9 anos junto com a gente, né? E falar em confiança, vamos falar da gente, né? Porque, querendo ou não, o Tyron montou o meu projeto do apartamento inteiro, né? Cores, vamos adaptar, vamos fazer isso, ver medida, tudo. O Tyron também montou na casa do Johan, né? A parte planejado. E quando a gente precisou de marcenaria, de algo planejado, a primeira coisa que o Johan falou, vamos ligar pro Tyron, porque o Tyron abriu o escritório da Master. O escritório da Master também, foi o Tyron que projetou. E aí, quando a gente precisou do armário, liga pro Tyron. Liga pro Tyron. Então, aí já responde também um pouco da confiança. E tava conversando com vocês que daqui um tempo vou precisar fazer o guarda-roupa lá devido à adaptação do apartamento novamente. Não, isso é muito, muito gostoso mesmo, que nem o Bruno falou desse... a gente... Né, eu falo assim, a gente deixar essa marca, né? Porque querendo ou não, hoje é isso. Qual que é a diferença de um profissional pro outro? É aquele profissional que te marca. Marca de uma maneira positiva, porque também tem as marcas negativas. Né? Não liga pra aquela pessoa. Tocou no nome. não quero mais. Não, pelo amor de Deus. Um cliente satisfeito, ele vai te indicar 3. Um insatisfeito vai te queimar para 20, né? Sim. Então, realmente essas marcas. A gente fica muito feliz mesmo, né? Até ter a experiência, né, de vocês, realmente. Acho que foi uns 5, 4. O apartamento foi uns 3 ou 4 anos. Foi mais ou menos, foi tudo na mesma época. Porque eu fiz, aí você fez, a logo já fez aqui também. Olha só. Foi tudo projetando. Foi tudo mais ou menos na mesma época. Sim. Até porque, assim, tem muita gente, a gente vê muitas lojas hoje de móveis planejados, né? E eu acredito que o que realmente diferencia uma da outra não é somente a qualidade do produto, mas eu acho que essa questão de atendimento. Sim. Né? E eu creio que para vocês é um desafio, mano, porque a gente sabe que aqui pra gente também é um desafio. Eu acredito que para vocês também, de manter esse nível, né, de atendimento com o crescimento da empresa, com o crescimento da demanda. Que vai chegando num certo momento, que tipo,
que nem você falou, é um sonho de vocês. Então, como é um sonho de vocês, vocês vão tratar da melhor forma possível esse sonho, né? O atendimento desses clientes. Mas chega uma hora que você vai precisar contratar um vendedor, né? E aí? Como que esse vendedor vai cuidar do meu sonho da forma que eu mesmo cuido do meu sonho? Aí a gente tem muitas pontas soltas nesse seu comentário que dá pra gente comentar. Primeiro que, assim, de fato, eu acho que ninguém cuida do nosso como a gente, né? E a gente tem isso, assim, dentro da gente, e por isso é muito difícil a gente delegar. Nossa, é extremamente desafio, difícil. né? É um desafio imenso, assim, pra gente conseguir delegar. A gente assume muitas responsabilidades. Hoje mesmo eu tô lá com a minha lista cheia de coisas. Vou sair daqui, vou voltar lá pra loja pra eu tentar arriscar mais um pouquinho lá. E aí tem hora que a gente se pega fazendo umas coisas que a gente fala assim, putz, isso não era pra eu estar fazendo isso, né? Era pra eu ter conseguido delegar pra uma outra pessoa. Mas aí a gente para e pensa, putz, mas eu quero colocar a minha essência nisso. Ó, quando a gente fez a inauguração da loja, a gente mesmo quem fez os convites. A gente poderia ter ido atrás de alguém para fazer os convites, né? Enfim, imprimir, enfim, poderia ter terceirizado isso aí. Mas foi tão gratificante pra gente deixar do jeito que a gente queria aquele convite, sabe? Foi tão gratificante a gente olhar... Dar um toque pessoal. Sabe? Imprimir folha por folha ali, né? Com o nome do cliente, a gente fazer um envelope. A gente fez até um vídeo disso, né, Dário? E é gostoso isso, sabe? A gente colocar a nossa essência em cada detalhe. A gente colocar a nossa... Lógico, é o que você disse. Chega num momento que é muito difícil a gente manter, principalmente, a constância porque eu acho que você perde o ponto de equilíbrio. Porque vai chegar uma hora que não dá. Exatamente. É natural, é né? natural, é natural porque nós somos humanos, né? E nós temos as nossas obrigações humanas e as nossas obrigações pessoais, que aí sim realmente não tem como delegar, né? Então, essa questão da empresa chega num momento que esse ponto de equilíbrio você começa a perceber que ele não está mais balanceado. E aí, o que poderia ser positivo pode passar a ser negativo. Exatamente. A gente sempre fala, a gente sempre se pega se retomando, assim, o processo, né? Tem hora que a gente fala assim, não, peraí, vamos voltar, vamos pensar no que a gente propôs quando a gente quis abrir a loja, né? Porque, pegando o gancho, né, que você falou que tem várias lojas de planejados, quando a gente foi para abrir a nossa, a gente parou para pensar assim, mas o que a gente vai fazer, né, de diferente, para a gente se destacar, né, como loja? Porque a gente tem diversas lojas de planejados, a gente tem muitos marceneiros, muitas marcenarias. Como que a gente vai competir com esse pessoal? O que a gente vai trazer de diferença, né? Foi quando a gente falou assim, não, então a gente tem que focar nas pessoas, porque todo mundo tá focando no teu produto, tá focando em vender, tá focando em faturar mais, tá focando nisso. A gente precisa focar nas pessoas, né? E foi quando a gente parou para pensar e falou assim, e o que a gente, das nossas experiências dentro do mercado, desse mercado, o que a gente pode trazer disso? Aí a gente falou assim, putz, a gente gostava muito disso aqui, quando a gente trabalhava com planejado. A gente gostava muito da qualidade do produto do planejado. Só que quando a gente trabalhava no planejado, a gente era engessado. A gente era engessado dentro das modulações de cada fábrica, né? Porque é um produto seriado. Então, tipo, tem as suas limitações de padrão de altura, padrão de largura, profundidade, né? E a gente ficava limitado nisso. Isso, por outro lado, dentro da marcenaria não tinha. A gente não tinha, a gente era livre para criar, né? A gente que é arquiteto, a gente adora criar. Então, a gente era livre para criar, a gente conseguia... era muito mais maleável o produto. Só que, em contrapartida, você não tinha o acabamento que uma fábrica oferecia, né? Não tem como uma marcenaria ter o maquinário que uma fábrica Você não consegue colocar escala naquilo. Exatamente. Então, a gente falou assim, então a gente precisa encontrar esse equilíbrio entre né, um e outro. Então, foi quando a gente foi pesquisar as marcas, a gente encontrou a nossa marca, que alia um móvel 100% editável, alia, né, as curvas, né, o material orgânico que a gente precisa. Agora, tá entregando pra gente até as curvas já prontas.
aliado ao acabamento de fábrica, né? Ao acabamento de alto padrão. E a garantia, né? Então, e aí a gente falou assim, putz, a gente já acertou no nosso produto, a gente já achou o nosso produto. Qual mais vai ser o nosso diferencial? Vamos focar nas pessoas? Vamos focar no cliente? Vamos... É o que eu tô te falando, né? A gente até então não tinha a frase certa, agora a gente tem. Como é que a gente vai encantar os nossos clientes, né? É isso que a gente tem como objetivo diário. E... Na época a gente não tinha isso esclarecido muito bem, mas... Tinha o pensamento e a intenção, mas não tinha em palavras, né? Então, era isso. Só que com o dia a dia, com a correria, né? Cada vez a gente... Porque uma empresa vai crescendo, a gente vai assumindo mais responsabilidades, a gente vai assumindo mais tarefas, né? Enfim, por mais que a gente vai crescendo o time, né? Cada vez que a gente cresce o time é porque está crescendo a demanda, né? E então, às vezes, a gente se pega perdido do processo, não do objetivo. O objetivo de encantar os clientes sempre é um compromisso nosso. Mas com o processo. Então, às vezes, a gente fala assim, putz, olha, hoje faltou o bolo, vamos ligar lá para pegar o bolo. Então, tipo, às vezes a gente fala assim, as coisinhas que a gente definiu como um processo, às vezes no dia a dia é difícil de manter essa constância, assim, mas por conta da correria. Eu acho que hoje está sendo um desafio atual nosso aqui também, né? Porque 2023 é um ano que, assim, operacionalmente é um dos anos que a gente mais cresceu, né? Mais prosperou. E a gente tem sentido essa dor de falta de processo, né? E aí a gente tem buscado isso, como fazer, como implantar processos, né? E a gente tem visto que as empresas mais bem-sucedidas são as que têm os processos mais bem-sucedidos, né? Então, você acha que o McDonald's, ele se preocupa em perder um funcionário? Ele não se preocupa, porque o processo dele está muito bem definido. Muito bem definido. Quem entrar ali naquela linha de produção... Entra no ritmo. É uma música, entendeu? É uma música que todo mundo sabe tocar, né? É incrível, né? Eu falo muito isso, né? Sobre processos bem definidos lá. Porque é isso que você falou, tipo... claro que a gente... Lá, a gente tem muito... um dos nossos valores é amor por fazer, né? Tanto... a gente fala assim, não adianta nada só eu cobrar que o meu funcionário venha motivado, né? Também depende de nós... fornecer instrumentos e também um clima, um ambiente para que ele se sinta motivado e ame o trabalho. Sim. Né? E uma das coisas que eu acho que também facilita, né, é a questão do processo. Você tem um processo bem definido, não tem como você chegar para ele e falar assim, não fica algo pessoal. Isso aqui você fez, não gostei. Não é que não gostou, não tá dentro do processo. Você saiu do processo. Isso. Então, assim, da próxima vez, segue o processo, por exemplo. E se entrar alguém novo, sei lá, por algum motivo essa pessoa saiu, se você tem um processo bem definido, aquela pessoa não vai entrar e achar que ela vai fazer o que ela quer. Ela vai ter um processo, ela tem um mecanismo da empresa. Porque a pessoa, ela chega ali viciada. Sim. Viciada ou de um lugar que ela veio por falta, que não tinha processos, ou ela chega viciada em outros processos. Então, se você não tiver os processos bem definidos... Você vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade. E a implantação, né, a integração dessa pessoa vai ser muito mais demorada. Porque você vai depender de um outro funcionário teu, ficar ali passando as tarefas, e ela vai pegar o mesmo vício daquele funcionário atual. Então, você vê que é algo que vai virando um ninho. Vai virando um negócio que... Eu não sei nem se é possível prosperar dessa forma. Mas cabe a gente deixar bem claro aqui também que um processo nunca acaba, nunca... Sempre se renova. Ele Exatamente. é sempre editável. A gente sempre tem que se retomar, a gente sempre tem que se retomar. Se pegar, né, dentro do processo, né? A gente fala assim, putz, isso aqui não funcionou desse jeito, então a gente vai ter que fazer aqui, né? Ou às vezes a gente mesmo sai fora do processo, né? Às vezes a gente sai fora, putz, isso aqui não foi o que eu combinei, né? Não foi o que eu assumi de compromisso comigo mesmo, né? E ainda dentro desse assunto do processo,
uma coisa que recentemente aconteceu com a gente participou, né, da mostra Arc Design Rio Preto, que foi muito bom. E uma a gente desenvolveu alguns eventos lá, né, dentro do nosso espaço lá. E um dos eventos que a gente promoveu foi uma palestra com a Thaís Fernandes, né, e que ela trabalha, né, com gestão, né, ela trabalha com mentoria para gestores, né. E a gente levou ela lá e fez um encontro para empresários mesmo, né. E ela deu uma baita de uma palestra, né? Tem um conhecimento enorme. Virou uma chave enorme. E virou uma chave enorme, assim. Tenho certeza que não só pra gente, mas pra muita gente que tava lá. E uma das coisas que ela falou naquele dia tocou a gente, porque a gente tava exatamente no momento da loja em que a gente tinha... não se perdido do processo, mas talvez se desviado um pouco do caminho. Porque como a gente tava com a amostra ali, e a amostra foi uma loucura, foi assim... saiu totalmente Consumiu muita energia. Exatamente, né? Saiu totalmente fora da nossa rotina. E então a gente se encontrou num momento que a gente tava meio que desviado do caminho. E aí a gente ouviu uma frase dela que ela falava assim... Você precisa dar um passo para trás. Você precisa parecer que você está perdendo alguma coisa para poder avançar. Você precisa dar esse passo para trás para você ganhar impulso. Então, isso ficou na minha cabeça, assim, e a gente falou assim, tá, não sabe que nessa semana foi o que aconteceu. A gente tava com a pasta muito cheia de projetos, a gente precisava desafogar um pouco aqueles projetos que estavam lá. E aí a gente parou e pensou assim, falou assim, tá, não sabe o que tá faltando? O que tá acontecendo agora, o cenário que a gente se encontra é que a gente tá tentando se organizar em meio ao furacão. Em meio ao furacão. Trocar o pneu que tá andando. Exatamente. A gente tá tentando organizar as coisas funcionando. A gente precisa fazer o que a Thaís falou. Por mais que um dia sem fazer projeto pra gente custe muito, porque a gente tá com a pasta cheia de projeto, se a gente não parar um dia, falar assim, hoje a gente não vai fazer projeto. Hoje a gente vai organizar as coisas. Sentar, definir o que cada um vai fazer, estabelecer as metas, né? Enfim, papapá. Enfim, a gente tira um dia pra isso, né? A gente coloca lá no Instagram que a gente tá em treinamento. Enfim, a gente fecha a loja pra isso. Para definir alguns processos. Exatamente, coloca todos os projetos que tem para fazer na mesa, enfim, se organiza com a equipe, monta uma estratégia para a gente poder solucionar isso. Cara, a gente fez isso numa sexta-feira, né, Tyron? A gente parou a loja, colocou lá no Instagram que a gente não ia atender naquele dia. Eu peguei lá a lousa do Ibis, né, que eles têm uma lousa lá que os jogadores de futebol utilizam para fazer as estratégias lá de jogo. Eu falei assim... Falei pra Lê, né, da recepção, Lê, pega lá a lousa pra mim que eu tô precisando dela hoje. Colocamos lá na nossa sala, colocamos tudo que a gente precisava fazer, colocamos todos os projetos em cima da mesa, organizamos, demos as metas, falou assim, olha, esse projeto é mais rápido de sair, então vamos priorizar ele aqui. Esse projeto tem uma certa urgência, então vamos colocar aqui. Esse aqui já não tem tanto, então já vamos colocar aqui. A gente organizou um esquema, a gente zerou os projetos em uma semana. Então, é exatamente isso. Naquele momento, estava faltando um processo pra gente. Uhum. Por isso que a gente não conseguia avançar. A partir do momento que a gente deu um passo para trás, definiu o processo, né? Definiu o processo daquela estratégia que a gente tinha que definir, foi quando a gente conseguiu evoluir. Foi quando a gente conseguiu zerar a pasta. E eu acho que a questão de continuar mantendo a nossa essência, que a gente tocou, é o fato da gente delegar e não delargar. Porque tem muita gente que delarga. Ah, isso aqui não é meu. Você vira aí. Não, a gente ali, tipo assim... Eu sou uma pessoa que eu sempre fui um pouco concentrador. Né? Tipo assim... o projeto, sei lá, eu vim aqui medindo os meninos da Master. Sou eu que tenho que fazer o projeto. Porque eu já saí daqui com a mente fervendo. Só que aí, na correria do dia, às vezes... acabava me consumindo, porque eu tinha um monte de projeto. Quantos sábados e domingos eu fui na loja, à noite. Então, a partir do momento, eu falei, não, tipo, né, nesse processo, falei, não, tipo, eu posso passar para uma pessoa qualquer ideia, essa pessoa já vai desenvolvendo, e eu tô ali
para dar as aparadas. Não, isso aqui não foi assim, volta, né? E hoje a gente tem, acho que E até a gente tem um processo legal nesse desenvolvimento e eu falo que a gente começa a ganhar corpo na equipe. Porque a equipe também, ela começa a ter mais confiança no que ela tá fazendo. Ela consegue também absorver coisas, tipo assim... o Tyron gosta dessa maneira. O padrão, não vou falar nem Tyron, o padrão Casa Amabilia é essa maneira. Não, a gente não faz nenhum painel com tapa-fura, então eu tenho que pensar como que a gente vai estruturar esse painel, como que vai fixar. Então, assim, você começa a criar na equipe o senso da Casa Amabilia, né? Onde que a Casa Amabilia quer chegar? Né? Como ele também pode propor uma solução. Então hoje eu me pego às vezes, tipo assim, algum projeto que eu detalhei, né? Fiz o briefing com o nosso projetista e ele traz o projeto, eu ele... Parece que foi você que fez. Me surpreendeu, entendeu? Tipo, hoje a gente... Isso é processo. Esse é processo. E... Se lá atrás a gente não tivesse também dado espaço para trás e desovado um pouco da nossa mão, a gente às vezes estaria até hoje com a pasta sempre... correndo contra a pasta. Enrolando a corda no pescoço, né? E ainda nesse processo, eu acho muito importante a gente tem isso. Talvez a gente precisa rever, né, Tara? A gente precisa, né, ir evoluindo. Mas o importante do processo é também ter ele documentado. A gente tem ele numa apresentaçãozinha, a gente nomeou de guia de operações, que é justamente para saber por onde que o cliente chega, quem que vai atender o cliente, qual o momento, como que vai ser essa abordagem, né? Como que você vai deixar o cliente à vontade para ele falar as expectativas dele do projeto. Tem lá até alguns modelinhos, né, de mensagens que a gente coloca ali para, caso o cliente chegar pelo WhatsApp. Então, a gente tem tudo isso documentado. Eu acho isso muito importante. Quando a gente coloca no papel, toma uma proporção muito diferente do que quando é falado, assim. Eu acho que quando a gente coloca no papel, quando a gente, né, eu sempre falo isso, eu acho que cria um compromisso maior. Tipo, nossa... Porque quando você só fala... parece uma ideia. E com o tempo se apaga, né? Exatamente. Quando você fala, ele fica muito mais no campo da ideia. Quando você documenta, ele fica muito mais no campo você materializou a sua ideia e, né? Exatamente. E aí você vai só aprimorando, que nem você falou. Os processos, eles não são eternos, né? Eles vão se aprimorando. Né? Até porque depende de fatores externos também, né? Hoje vocês têm X fornecedor. E se amanhã esse fornecedor mudar? Exatamente. Aí você vai ter que se adaptar. Se você vai se adaptar, seus processos também precisam de adaptação. Exatamente. Mas se você tem a base, né, bem feita, Agora você eu fico né, imaginando as empresas que passam por esses desafios sem ter processos definidos. Deve ser um caos. A gente já vivenciou algumas situações. A gente aqui também já. A gente já vivenciou algumas situações de empresas. Né, o que eu comentei, né, anteriormente sobre não ser algo pessoal, porque até quando você não tem um processo, fica difícil até para o funcionário saber como que ele vai agir em determinada função, né, em determinada situação. Até onde ele pode ir. Até onde ele pode ir. Ou, por exemplo, tipo, ele não tem que pensar, às vezes, naquele momento, tipo, ele vai agir como, sei lá, o Tyron, funcionário de uma empresa, ele vai agir como o Tyron no ímpeto do momento. E aí depois a pessoa, às vezes, vem e fala assim, você não deveria ter feito assim. Então, assim, nunca tem a receita, né? Então, também fica um pouco difícil isso que o Tyron falou é importante. A gente precisa defender o processo, independente de qualquer coisa também. Eu acho que a gente... não é porque dentro do processo, em algum momento deu errado, que você vai né, largar a mão, né? Você tem que defender a tua ideia dentro daquele processo. Lógico, tem que ser reajustada quando for necessário. Mas a gente não pode simplesmente largar a mão, assim, quando alguma coisa não dá errado, né? Quando alguma coisa dá errado dentro do processo. A gente precisa retomar, entender o porquê que deu errado, reajustar, né? Mas defender a tua ideia ali dentro do processo. Acho isso muito importante. E também com os funcionários. O que o Tyron está exemplificando é que muitas vezes a gente fazia
o que estava dentro do processo, mas quando dava o BO, né, aí fala assim, mas não era bem assim que era para fazer, né? Não, o processo é esse, então a gente precisa defender esse processo também, né? Sim, é muito importante. Sim. E aproveitando esse gancho de funcionários, né? De equipe, que a gente sabe que é bem complicado você conseguir montar uma equipe. A gente precisa de processos muito bem definidos para aquela facilidade. Como o Johan disse, tem um processo definido. É isso daqui que você vai fazer, a empresa funciona dessa forma. Mas muitos empreendedores enfrentam desafios na gestão de equipes, né? A gente vê, tem essa dor. E como que vocês lidam com a formação e a liderança de uma equipe que compartilha sua visão criativa na Casa Mobília, né? E quais estratégias vocês implementam para promover um ambiente colaborativo com esse time de vocês, essa motivação, fazer a equipe comprar a ideia da Casa Mobília, né? E tá lá arregaçando as mangas, colaborando e ajudando a empresa a crescer. Posso começar? Pode começar. Eu acho que assim, né? A gente já teve algumas experiências em outras empresas e isso trouxe muita bagagem pra gente, até mesmo ter o olhar, tipo assim, de bons exemplos e o olhar de exemplos ruins. Exemplos que a gente talvez não queira praticar na nossa empresa, né? Na questão da maneira como a gente vai lidar com funcionários, como a gente vai criar realmente uma equipe. A gente sempre, no nosso processo, a gente sempre valoriza muito a equipe em si. Tanto é que, por exemplo, a gente tem um comissionamento, mas é um comissionamento em relação à equipe, né? A gente tem... para que não tenha aquela questão assim, fulano não faz menos que eu e ganha mais que eu. Não, tipo, a fulano faz a parte dele, ele ganha uma porcentagem que é também uma porcentagem igual à sua. E o que a gente mais pratica lá é realmente incentivar eles a ter o amor por fazer, que é aquilo que a gente já falou aqui também. Por quê? A gente já se pegou amando o que a gente fazia, mas não amando o ambiente de trabalho que a gente ia. Então, isso é muito difícil, né? Porque a gente fala assim, ali é uma troca. Eu preciso da força de trabalho, do talento, da criatividade dele, né? Só que ele também, em contrapartida, também precisa da remuneração. A gente brinca às vezes quando a gente faz entrevista. Se a gente tivesse rico, tivesse com dinheiro sobrando, ninguém tava trabalhando. Tava numa praia, tava bem, sei lá, fazendo o ócio, né? Vivendo o ócio. Então a gente precisa entender isso, né? Não romantizar, porque senão fica assim, naquela questão do extremo do romantismo, né? Mas a gente também, como empreendedores, hoje a gente entende que a gente também precisa desempenhar um papel importante para que essa pessoa, ela se sinta motivada, ela se sinta... ela tem sempre aquecendo, né? Tipo, vamos imaginar, tacando gasolina ali naquela fogueira da paixão pelo que ele faz, né? E eu acho que o papel nosso é, às vezes, também retomar alguns processos que a gente falou. Isso aqui, por exemplo, a gente fez dessa maneira, tá? Chegamos em tal caminho. E se a gente fizer assim, né? Às vezes a gente abre muito espaço para diálogo na nossa equipe, né? Porque ali também é deles, né? É a nossa empresa, mas se a empresa cresce, todo mundo cresce. Então, eles também têm um papel muito importante ali, né? Não é só o Bruno e o Tyron. Hoje a gente vê muito, né? A gente tem o João, que nos contribui muito com processos, né? Às vezes a gente tá com aquele olhar e ele vem e fala assim, e se a gente fizer assim? Então, tipo, é muito gostoso isso. Agrega, né? Você ter essa pessoa que você também tá ali, realmente jogando uma gasolina ali, né? Tipo, e ele... Porque se é um ambiente que não é agradável, não existe fatores que motivam aquela pessoa a estar ali, exceto o salário,
ela pode até ter uma boa ideia, mas às vezes ela nem te leva. É, exatamente. Exato. Ah, não vou falar não. Eu, tipo assim, minha ideia é sair daqui logo. Né? A gente fala assim que esse valor que a gente tem, amor por fazer, é um valor que foi documentado. A gente tem dentro ali dos nossos valores mesmo, que a gente apresenta para eles. E a gente fala assim que é muito importante que a gente adote esse valor, eu e o Tyron, né, como pessoas também. Porque não basta eu querer que meu funcionário venha motivado, não basta eu querer que ele tenha amor por fazer aquilo que ele faz, não basta eu querer as coisas, eu tenho que proporcionar um ambiente que faça isso, né? Eu e o Tyron, a gente se pega, né, diariamente, às vezes tendo algum desajuste operacional ali dentro da empresa, que às vezes num primeiro momento a gente fala, putz, o fulano fez assim, né, tal. Aí outro dia aconteceu uma coisa e tal, a gente falou, nossa, mas de novo, não sei o quê. Aí depois a gente parou pra pensar e falou assim, Tyron, mas você concorda comigo que tudo é culpa nossa? A culpa é nossa, porque se aconteceu dessa forma, é porque em algum momento eu e você, como empreendedores, como empresários, falhou no processo, entendeu? Então, tipo, em algum momento eu e você falhou. Então, a gente não adianta a gente apontar o erro do outro, porque a culpa é nossa. A culpa é nossa. A gente tem que entender aonde é que a gente falhou e a gente tem que resolver isso, né? E o que tem ajudado muita gente é justamente isso, de trazer, né, os nossos colaboradores para dentro da dinâmica, né, das decisões, né? E compartilhar os momentos com eles, né? Eu acho que isso é muito importante, que nem agora que a gente tá indo pra loja nova. Eles estão empenhados, a gente manda lá no grupo as fotos de como tá ficando, de chegou um showroom. Enfim, então, tipo, trazer eles pra perto das decisões. Eu acho que... Para criar o senso de pertencimento, né? Não é uma imposição, ele pertence àquele crescimento. Eu acho que o nosso maior objetivo é que eles sonhem junto com a gente, sabe? Tipo, é um sonho nosso aquilo ali, sim, mas a gente quer que eles sonhem junto com a gente, a gente quer que eles estejam ali sonhando junto com a gente. Olha, loja nova, olha onde a gente vai sentar, ó, a mesa que a gente fez, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer assado, enfim. Então, tipo, colocar eles dentro do processo, né? Hoje mesmo o Nicolas me fez uma pergunta da loja nova. Como que a gente ia atender na loja nova, né? Que a loja nova vai ser na rua, né? Ali no Ibis a gente... Tem a recepção, né? que anuncia, né? Agora o cliente vai chegar, ele me perguntou, como que a gente vai atender então, Nicolas? A gente vai fazer assim, assim, assado, o que você acha e tal? Da gente ir lá buscar, né? O cliente na porta, eu acho interessante e tal. Então, tipo, você vê que a pessoa também tá empenhada com o processo. Também tá sonhando junto com a gente, né? De como a gente vai fazer as coisas, né? E até porque a gente querendo ou não, a gente vem também... Acho que um processo de criar uma rotina, né? Por exemplo, hoje ali no Ibis a gente tem uma sala que é fechada, né? É uma sala grande, mas é fechada. Então, o cliente, quando ele chega, ele já vem com, muitas vezes, um horário marcado com o arquiteto, através do arquiteto, ou até mesmo porque a gente agendou, ele entrou em contato pelo Instagram, a gente agendou. Então, se às vezes, tipo assim, sei lá, ele chegou e às vezes na correria do dia, entre um cliente e outro, ficou algumas amostras na mesa, a gente tem o time de... pede para ele aguardar um momentinho para a gente, às vezes, se recolocar naquela função de cenário, né? Até semana passada eu bati um papão com uma cliente nossa, que ela também tem uma loja, e ela falou, né? Sobre a equipe entender o que é o que é palco e o que é bastidor. Então... eu venho há um tempo, né? Eu e o Bruno vem há um tempo criando neles também que ali é o nosso palco. Por mais que a gente tenha um tempo de, às vezes, organizar, que na loja nova não vai ter. Então, o palco tem que estar 100% preparado todo momento. E como que é isso? Uma mesa organizada, lixo. Todo dia recolhe o lixo. Então, são atitudes diárias que você cria nele. Então, eu acho muito interessante. Eu não estava sabendo dessa pergunta dele hoje. Porque, querendo ou não,
criou nele Sim. esse intuito, tipo assim, putz, como que vai ser na loja nova, né? E até acho que pelo perfil, assim, dos que estão com a gente, eles já vão começar a imaginar um processo para sugerir, né? Tipo, não vai ser Pra definir não vai ser uma algo forma. imposto pela gente. E Pelo assim, que a gente conhece eles, não vai ser algo imposto. Tipo assim, olha, Nicolas e João, vai ser assim, assim, assado. Não, porque a gente vai sentar, falar, olha, o cliente, vamos imaginar o caminho do cliente agora. Ele vai chegar com o carro. Qual que é o nosso papel? Sei lá. O Tyron tá atendendo? Quem que é depois do Tyron que vai fazer essa abordagem? Né? Então, Quem que é o próximo? a gente já tem um pouco disso, né? Dessa questão o cliente chegou pelo WhatsApp, como que vai ser a condução dele? Uhum. Quem que vai conduzir? Como que vai abordar? Então, isso já é bem, bem interessante, porque já vai criando neles esse intuito de contribuir. Isso é muito legal. E assim, eu acho que a gente tem muito orgulho da equipe que a gente tem ali. Eu acho que a gente formou um timão, assim, não é porque é nosso, não, mas eu acho que as pessoas que estão ali, elas estão empenhadas em fazer acontecer as coisas. Eu tenho muito orgulho, assim, tanto do pessoal ali da loja, quanto do pessoal da montagem. Eu acho que a gente está numa sintonia muito agradável, assim. E é bom, né? Porque você vai criando um ambiente, né? Aqui a gente também faz o máximo para criar um ambiente, assim, onde a pessoa chegue... Porque, cara, é que nem o Tyron falou, é uma troca. Então, Uhum. se ela tá aqui é porque ela precisa do salário. Exatamente. Só que se você quer esse salário, eu preciso que você faça isso. Sim. Né? E aí você vai buscando outras vias de motivar, né? Você tornar o ambiente um ambiente agradável, uma coisa que não seja para ela que noite de domingo já começa aquele terror. Nossa, amanhã cedo eu tenho que ir lá. Poxa, que saco, né? Os nossos funcionários chegam lá antes do horário. Entendeu? Chega lá às 7 horas, 7h30. A gente entra só às 8, né, Tário? Tem que ser um ambiente agradável. Uhum. Porque senão como que o cara vai querer estar ali, né? Exatamente. Como que vai chegar antes do horário? Exatamente. Né? Se não é nenhum ambiente agradável. A gente tem, né, a geladeira com coquinha, com água, com suco, bolo. Tipo assim, o que é da loja é de todo mundo. É do cliente, é deles. E aí, esses dias atrás, mandaram uma... Sexta-feira, né? O Bruno tava de home office, aí o João, que faz compras, mandou uma listinha de compras pra ele aprovar. Aí um brincando com o outro. Tava lá, né? Coca Zero, não sei o que. PlayStation 5, não sei o que, não sei o que. Porque a gente... Mas teve PlayStation 5 só pra gente saber, né? Aí eu falei pra ele, João, vamos esperar os 6 lançar, né? Aí a gente compra, vamos deixar o financeiro não aprovou ainda, mas... então, sabe, a gente... É que nem o Bruno falou, a gente tá muito feliz, assim, com a equipe que a gente vem criando, né? E treinando, porque eu acho que é isso. E olhar o que cada um tem de melhor para oferecer e aproveitar ao máximo aquilo, né? Eu falo, a gente já passou por algumas empresas e uma vez eu ouvi uma frase que é tipo assim: a gente precisa depositar também recursos nessa equipe, né? Por exemplo, eu não posso ser egoísta de falar assim, não vou investir no conhecimento deles porque amanhã eles voam e eu perco. Vai levar o conhecimento pro concorrente. Tipo, enquanto ele estiver aí, o que você está desfrutando desse conhecimento, né? O que você está incentivando da criatividade dele? É importante. Eu diariamente, tipo assim, eu brinco, né? A gente que faz de criação, trabalha com criação, perdão. Eu não tenho uma receita. A inspiração e o design, né? Tipo, o traço, ele nasce da bagagem que você vem guardando. Então, é o tanto de referências que você vê, que você guarda. Porque, às vezes, tipo, uma determinada situação vai falar assim, putz, eu vi uma coisa assim. Eu vou propor. Porque você vai lá naquela bagagenzinha, abre a ficha, putz, é essa a solução. Tá. Então, como que eu faço isso, por exemplo, que nem com a nossa equipe? Nenhum dos dois são formados em arquitetura. Eu vejo do que eu tô vendo no Instagram. Isso aqui eu gostei. Pá, encaminho pros dois. Então, tipo, cria neles
querendo ou não, eu tô na minha casa, tô no meu horário de, entre aspas, de descanso. E eu também tá pensando em como contribuir pra gente fortalecer essa bagagem deles, né? Semana passada eu vi sobre o curso de edificações e design de interiores. E aí eu mandei pra eles. Por quê? Tipo, você vê que eles estão tão... Não tô cobrando deles irem lá fazer porque eles estão trabalhando com a gente. Não, mas você percebe que eles estão tão apaixonados pelo que a gente tá fazendo ali, que assim... Cara, se Porque é uma área gostosa, é uma área muito gostosa. Talvez, assim, o que desmotiva um pouco seria os problemas de obra normal, né? Que toda obra tem. Isso, às vezes, né, atrapalha um pouco o sentimento. Mas não, é uma área muito gostosa, uma área... Mexe muito com a criatividade, né? Muito com a emoção. Exatamente. É uma área muito gostosa de se trabalhar. Então, é isso. A gente busca alimentar esse sentimento bom com eles, assim, né? Pra gente dar continuidade, então, há pouco tempo, né, a gente tá trabalhando junto, vocês viraram parceiro da Master, né? E só pra gente ver de vocês, sentir de vocês, né, que a Master aqui desempenha um papel crucial, né, no suporte à sua empresa, certo? Vocês poderiam compartilhar como que funciona para vocês a abordagem nossa, que é 100% digital, né? E o que esse 100% digital, a forma de envio, a forma de conversação facilita, né? E beneficia a Casa Mobília e ao mesmo tempo com o atendimento humanizado que a gente traz. Então a gente traz de forma digital, ferramentas digitais, algo para ser rápido e ajudar vocês, mas também a gente traz por trás de tudo isso aquele atendimento humanizado, não é simplesmente é assim, não, tem uma equipe ajudando vocês, uma equipe auxiliando vocês. Como que vocês veem e tá sentindo, né, trabalhando conosco, o que vocês estão vendo sobre nós? Com certeza. A gente sempre fala assim, a gente tem 9 anos trabalhando com planejados, né? Planejados e marcenaria. E tanto eu quanto o Tyler, a gente já atuou em quase todas as áreas, né? A gente já atuou na área de pedidos, na área de compras, na área de vendas, né, em si. A gente sempre trabalhou em diversos segmentos, assim. Setores dentro da empresa. Isso, perdão. Setores dentro da empresa. A gente já trabalhou em bastante setores. Mas o que é novo pra gente é essa parte de gestão e essa parte fiscal. Isso é uma novidade, assim, pra gente, que a gente vem desvendando, né? E eu acho, assim, que a gente tá, né, há pouco tempo, a gente tá já faz 1 mês, 2 meses quase, né, com vocês. E isso fez a gente abrir muito mais os olhos, assim, para essa parte fiscal e contábil. Até então a gente estava com um outro profissional e era o que você falou. Eu acho que era um atendimento um pouco mais frio, né? Muito voltado aos números, e a gente só recebia o boleto e pagava. E a gente não entendia o que aquilo ali tava, né? Enfim, a gente não só pagava, porque era um atendimento bem frio. E por mais que os processos fossem presenciais, né? Enfim, era um escritório que... Enfim, presencial mesmo. A gente trabalhava muito... fisicamente, né? Não era no algo digital. Mais tradicional. Isso, era algo mais tradicional. Impresso, isso, era algo bem mais tradicional. Eu sentia uma coisa fria dentro do escritório. Muitas coisas a gente pagava sem saber por que estava pagando, enfim. E quando a gente, né, veio aqui com vocês, eu senti justamente o contrário disso. Por mais que era um ambiente digital, que isso para mim é muito bacana porque facilita. Enfim, eu sou uma pessoa que gosta de praticidade, assim, no dia a dia. Hoje mesmo, né, teve algumas pessoas lá, umas ligações lá na loja, e eu falei assim, gente, será que não
poderia ser uma mensagenzinha ali, rapidinho, eu já aprovava e tal, papapá. E então eu sou muito prático, assim, no dia a dia. Então o digital, né, a questão de vocês mandarem as guias pra gente, de ter lá, né, dentro do programinha lá, dentro do sistema, já ter os vencimentos, isso me ajuda a me organizar demais com o que eu tenho de imposto para pagar. Só que também tem a parte humanizada do negócio. A gente se sente muito à vontade em perguntar, olha, isso aqui, por que é assim, né? Enfim, como que a gente consegue fazer? Enfim, eu até peço dica ali para as meninas, né, tal, nota fiscal, tá, o que você acha de fazer isso, fazer aquilo? Então, eu sinto, assim, que aqui existe um processo, que a gente estava falando, né? Acho que existe um processo para as coisas que me deixa muito mais seguro de trabalhar com vocês do que com... enfim, a gente só teve uma experiência fora daqui. Mas lá, por não ter a definição desse processo, eu acho que talvez eu não estava muito seguro. E aqui eu já estou bem mais seguro com o que a gente vem trabalhando juntos, né? Eu acho isso muito importante. A questão da relação de confiança que a gente cria um com o outro, acho que isso a gente conseguiu atingir aqui. Eu acho que os dois extremos são ruins, né? Uhum. Eu acho que, por exemplo, hoje se você buscar na internet contabilidade online, você vai achar a um preço muito acessível, Sim. né? Um custo baixo para o fluxo de caixa da empresa. Só que você não vai ter atendimento algum, né? Vai ser uma coisa totalmente robotizada, né? Você vai... literalmente não vai saber o que você está pagando, né? E o escritório de contabilidade, aquele tradicional, que vai ali, ou às vezes tem até uns ainda que ainda usam malote, né? Manda um malote, você manda as notas impressas, depois ele te manda a guia impressa. O que a gente sempre buscou aqui foi... não trabalhar nesses extremos, mas é o que vocês fizeram lá, é colocar o cliente no centro. Exatamente. Né? O cliente tem que estar no centro. Então, essa agilidade de ser atendido, né? de ter ali um sistema, uma plataforma que a hora que você precisar ir lá buscar uma informação está lá. E se você não entendeu aquela informação, se você quer complementar ou tirar uma dúvida, sempre vai ter alguém ali por trás no momento que você precisar para dar essa atenção, né? Para dar esse respaldo. É importante isso, né? É muito importante isso, porque às vezes a gente quando a gente vai para o mundo digital, né? A gente sente a coisa muito fria, né? A gente se distancia um pouco, fala assim, putz, isso aqui vão me jogar lá num botzinho lá me respondendo. Eu vou cair num fluxo de tarefas lá e... Não, você quer... A gente tava falando do C6 Bank agora há pouco, né? Você quer ver eu me estressar se eu tiver que falar com o assistente dentro do C6 Bank. Assistente virtual. Nossa senhora. Aliás, com o analista, né? Com a pessoa. Se eu precisar falar com a pessoa, nossa senhora. A gente tem fórmulas, inclusive, dentro... Depois eu peguei a manha, né? Dentro do Google lá, a gente pesquisa como falar com o analista no C6 Bank. Aí ele te dá o passo a passo do que você tem que falar pro robô para você conseguir chegar na pessoa. Porque senão você fica ali, né? Exatamente. Tipo o desenho da Caverna do Dragão, né? Você fica preso ali, né? Outro também que eu tenho muita dificuldade é a local web, né? Hoje a gente faz todo o serviço de hospedagem, de site e tal, tudo com a local web. E aí, toda vez que eu vou falar com um atendente, ele me manda o link daquilo que eu já fiz. Né? Porque tem a página de suporte. Antes da gente ir atrás do atendente, eu sei que, né, é um protocolo que eles seguem até justamente para não encher ali de serviço, né? Mas quando eu tô atrás do atendente, quando eu vou buscar um atendente, eu quero falar com a pessoa sobre um problema que eu não consegui encontrar a solução dentro da página de suporte, né? Então aí ele já me manda o link ali, eu já falo assim, putz, eu já tentei isso aí, cara. Você não estaria vindo aqui falar com você, né? E então, tipo, esse meio digital deixa a gente receoso, porque fala assim, putz, eu vou falar com robô, vou falar com máquina, não vou conseguir o que eu quero, né? Fica, né? A gente se afasta. Então, quando a gente tem empresas como a de vocês, né? A gente se sente
a gente desmistifica, né, muitas coisas dentro do digital. Acho que isso é muito importante. A gente ter o acesso à informação, ter a liberdade de vir perguntar, de vir conversar, de saber que a gente não vai passar por um processo. Eu acho que o que funciona no digital é quando a gente sabe separar o que é digital para ser prático e o que é que tem que ser feito por pessoas, entendeu? Então, tipo, quando a gente vem tirar alguma dúvida, não é um robô que me atende, é vocês, é o Wesley que manda o áudio, né? É o Johan, é as meninas. Porque eu estou buscando isso, eu estou buscando as pessoas nesse momento, né? O digital eu busco para praticidade no dia a dia, de pagar uma guia, né? De pagar algum imposto, né? De receber a folha de pagamento. Então, isso é parte do digital para ser mais prático. Mas quando eu vou atrás do escritório é porque eu quero falar com uma pessoa, não quero falar com um robô, não quero falar, né? Não quero, enfim, senão via tutorial no YouTube lá, né? O ChatGPT responde muito bem a gente hoje em dia. Várias questões. Exatamente. Aqui da Master, eu e o Johan, a gente vem numa sequência de anos, desde o começo, de ter algo híbrido, né? Ter ferramentas digitais, né? A gente vem formatando para que a gente possa entregar o melhor serviço, o melhor trabalho, a melhor experiência para o cliente. Também fazer ele ter tempo a focar na empresa dele. Então a gente traz ferramentas onde, que nem o antigo, uma lote de mandar nota fiscal. Não precisa mandar nota para mim. Eu vou pegar direto isso daí, só que precisa de uma aprovação sua. Então a gente vem numa forma de pegar ferramentas de forma digital, mas que também tem aquele tradicional de que eu vou te auxiliar, eu vou te atender, eu vou ver qual a melhor solução para a sua empresa e tentar te ajudar da melhor forma possível. Então a gente vem numa sequência de tentar agregar os dois mundos para te integrar agilidade, integrar soluções, você ter aquilo que você busca, mas também você ter todo um suporte que vai te ajudar e te dar confiança e tranquilidade. Exatamente. E tá atingindo o objetivo. É isso que eu lembro, eu ia falar. Eu acho que, fazendo um link, né, a algumas coisas que a gente disse aqui, eu acho que vocês assumem um papel muito importante, até mesmo na questão de processos da nossa empresa. Uma vez que, imagina eu ter que o Bruno ficar separando nota, ficar, sei lá, separando documentação, isso leva tempo, né? Ou, tem que assinar alguma coisa, tem que passar no lugar X para assinar. Isso tudo, no nosso dia a dia, o tempo é muito valioso, né? A gente pisca hoje eu precisei ir no banco. Eu pisquei, eu saí do banco, era 2 horas. Eu pisquei, já era 5 da tarde. Então, o fato de você, às vezes, sair do seu processo ali, da sua visão do que você está fazendo, atrapalha todo um dia. Então, ter essas ferramentas digitais, né, e ter a orientação de vocês de uma maneira assim, quando a gente até mesmo, na nossa experiência como empresa, chegando para vocês, né, a forma como vocês apresentaram as soluções, coisas que até mesmo otimizariam muitos custos, né, o que foi apresentado para uma solução pela Master foi muito na questão de viabilização e otimização dos custos que a gente tinha com a nossa empresa. Então, isso assim, deu pra gente uma confiança e uma certeza de que a gente estava em boas mãos. Então, por exemplo, a gente, né, sente muito bem cuidado, independente, né, se a plataforma é digital, a gente sabe que a gente tem, na outra ponta da linha tem vocês. Então, pra gente tem sido muito, muito, muito valioso esse processo, a relação. Legal. E para quem está assistindo o podcast, né? E deseja montar o seu próprio negócio, que dicas valiosas vocês dariam para ele? Para talvez ele olhar e falar, nossa, ó, que bacana, eu vou começar, mas eu quero começar dessa forma. Que dicas vocês dariam? Para quem quer empreender, né? Sim. Independentemente da... Eu acho que a dica mais valiosa que eu poderia dar é focar nas pessoas, independente do que você vai fazer. Foque nas pessoas. Eu acho que quanto mais você conseguir levar o seu olhar para quem você está atendendo, né, as pessoas que estão trabalhando junto com você,
enfim, sei lá, tô desenvolvendo um programa, mas para quem que eu vou desenvolver? Eu acho que quanto mais você direcionar o seu olhar às pessoas, mais você acerta. Acho que isso... Eu acho que... Eu não vou saber a frase certinha do Walt Disney, mas um sonho sem pessoas é só um sonho, né? Você precisa de pessoas para colocar isso em realidade, para que esse sonho se torne realidade, né? E uma frase que eu sempre... Eu acho que eu e o Bruno, nós somos, né? Eu e o Bruno somos pessoas que incentivamos muito o sonho das pessoas, né? Eu acho que sempre quando alguém próximo, algum amigo, sei lá, compartilha algum sonho, compartilha alguma ideia, eu queria... Nossa, eu falo, vai. Dá o passo que Deus dá o chão, né? A gente é muito dessa filosofia que eu acho que tudo que você destina energia, tudo começa a encaminhar. Então, às vezes, as portas que vão se abrindo para aquela intenção sua. Então, sei lá, até mesmo no nosso caso, né? Tipo, um cliente... tá a fim de começar uma reforma. Uma reforma, quem passou sabe que não é nada fácil. Mas assim, porque as coisas são caras. A gente ouve muitos clientes falar, nossa, porque tal coisa tá mais cara que antes. Eu falo, só vai. Porque às vezes, tipo, aquele dinheiro que você gastaria com uma saidinha no final de semana, não vai mais sair. Você vai destinar aquela energia, aquele valor pro seu sonho. Então, tudo passa a corroborar. E acho que é isso. Eu acho que é colocar a cara pra fazer e focar nas pessoas. Coragem pra fazer. Coragem de fazer e focar nas pessoas, acho. Legal. E também, assim, não deixar o processo te sabotar, sabe? Tipo, não deixar... Porque problemas vai ter, você vai ter contas para pagar. Quanto mais você vender, quanto mais você prosperar, mais boleto você vai ter. As pessoas às vezes não vão entender, enfim, lidar com as pessoas é complicado. Às vezes você vai ter algum problema com algum cliente, às vezes você vai ter algum problema com um funcionário. Mas entender que faz parte do processo essas coisas. Você não pode deixar essas coisas te sabotar. Você tem que entender que isso faz parte do processo. Você tem que ter... tem que ser maduro o suficiente para levar, né, Tyron? Eu acho que... experiência, né? Por exemplo, hoje a gente se encontra no momento da empresa em que a gente já passou por alguns... problemas que eu quero dizer assim, dificuldades, porque no processo, que hoje a gente já não passa mais. Então, hoje vem novos desafios. Então, nunca vai estar zerado totalmente, né? Conforme a empresa cresce, vai surgindo novos desafios, novas problemáticas a serem resolvidas. E você tem que estar aberto para resolver. E ter maturidade para não levar as coisas assim muito pro pessoal. Que nem a gente tem muitas vendas que a gente perde. Mas a gente... É uma coisa que assim, é até engraçado, né? Às vezes a gente perde venda e a gente fala assim, não era pra ser nossa, bola pra frente, vamos pra próxima. E eu acho que isso é você ter maturidade, assim, porque nem sempre... Cara, que nem você falou, tem tanta loja planejada aqui, cara, se todo mundo for fechar comigo, o que vai ser das outras, entendeu? Então, tipo, você tem que ter esse amadurecimento de entender que aquela venda não foi pra ti, que aquele cliente não foi pra você, que aquele momento, enfim, não era pra você, mas que serviu pra alguma coisa. Que nem a gente teve uma cliente no início do ano, que era, era uma pessoa extremamente retraída, uma pessoa que não demonstrava muita emoção, né? Sabe aquela pessoa fria? E aí a gente atendendo ela e tal, a gente fazendo esses pequenos gestos e tal, a gente foi quebrando um pouco do gelo, né? E aí, por fim, ela acabou não fechando com a gente. Mas ela num dos atendimentos, ela virou pra gente e falou assim, olha... muito obrigado, né? Eu gostei bastante do projeto, gostei bastante de vocês. Eu senti carinho em vocês com o meu projeto. Então, você fala, putz... uma pessoa que entrou aqui totalmente fria, né? Com aquela armadura, né? Não dava um sorriso, não falava nada. Chegar no final do atendimento e falar assim, não, senti que vocês tiveram carinho com o meu projeto.
ali a gente já ganhou o dia. E aí a gente parou pra pensar, quando ela falou assim, não, olha, realmente não vou fechar com vocês, mas é por uma questão de preço, né, e tal. Decidi fechar com outro e tal. A gente parou pra pensar, putz, ela não fechou com a gente por conta de preço, ok. Mas você entende que ela não tem nenhuma questão pra não nos indicar. Ela veio aqui, ela gostou do nosso processo, ela gostou do nosso atendimento e tal. E uma pessoa dessa, que tem essa armadura, chega em você e fala assim, olha, eu gostei muito do jeito que os meninos me atenderam, né? Senti um carinho da parte deles. Putz, assim, a gente sempre se agarra, né, nos clientes que são mais exigentes, porque é eles que a gente tem que agradar, porque quando a gente agrada aquele cliente, a gente agrada todos os outros, entendeu? Então, e a régua sobe pra todos. Exatamente. E a gente sabe que também... E na verdade, né, a ligação, ela fez, assim, a gente perdeu a venda, mas ela fez uma ligação. Ela ligou, ela falou assim, olha, eu estou fechando com uma empresa de São Paulo, não era nenhuma empresa daqui, que já havia feito há um tempo atrás um serviço para mim, e eu entendo todas as diferenças de produto, né? Era um marceneiro que era ele, o filho, ia vir fazer os móveis. Então, assim, não era o mesmo nível de empresa, vamos imaginar assim. E ela falou assim, eu sei que ele vai vir só para fazer os meus móveis. Qualquer pessoa que me pedir indicação, a minha indicação é vocês. Porque ela se sentiu... Ela enxergou o valor, né? Enxergou o valor. O preço naquele momento fez uma diferença para ela, mas ela também entendeu que aquele preço tinha um valor do nosso trabalho. Sim. Era uma venda maravilhosa, era uma venda, assim, sensacional, que, enfim... Mas a gente soube entender que ela tinha que conhecer a gente naquele momento. O que ela tinha pra gente era aquilo, de conhecer a gente, de entender um pouco do nosso atendimento. Enfim, era conhecer a gente. Lá na frente a gente vai entender por que foi isso. Às vezes ela vai indicar algum cliente, às vezes... sei lá, alguma coisa, em algum momento, a gente vai entender por que aquilo teve que acontecer naquele momento, entendeu? Então, eu acho que a gente também tem que ter maturidade para isso, para entender que quando as coisas não são para você também. Sim, é muito importante. Pode ir. E por último, para a gente encerrar esse bate-papo gostoso que a gente teve aqui hoje, qual o momento ideal que vocês veem, né, para que uma empresa, um empresário, seja autônomo ou que seja, ele deve buscar um apoio de uma contabilidade especializada para ajudá-lo? Antes de abrir. Antes da abertura. Para abrir, eu acho. Até que mesmo tem pelo que ser. processo, né? Aquilo que a gente falou. Eu falar para vocês de conceito, partido, tendências de cores. Vocês vão ficar só Acho viajando. que essa orientação. Eu vou citar vocês... Posso? E vocês, né, com a experiência, tipo, de trazer o melhor caminho, até mesmo, tipo, em qual modalidade você vai abrir a sua empresa? A gente teve um problema com isso. A gente, infelizmente, fomos mal instruídos e com 2 meses de empresa a gente teve que mudar todo o CNPJ por questões de faturamento. Então, por exemplo, quem nos orientou não sabia que um produto de um móvel planejado, ele é um produto agregado, que em 2, 3 meses ia estourar o faturamento da modalidade de MEI? MEI. De MEI. Então, assim, acho que é primordial. Pensou em abrir uma empresa, qual que é? O que eu vou fazer? Qual que é o produto que eu vou vender? Como eu vou vender? É importantíssimo já procurar. E eu penso, assim, a gente já teve uma loja, né, lá atrás, a gente abriu uma loja de roupas e a gente não tinha contabilidade, né, a gente tentava fazer pela gente mesmo. Quando foi pra gente abrir foi a primeira coisa que eu falei pro Tyler, eu não quero essa dor de cabeça pra mim mais. Vamos atrás de alguém, desde já, vamos já acertar isso aí, porque não quero tentar arriscar fazer sozinho, porque lá atrás a gente teve muita dor de cabeça, né, com esse negócio. Era MEI, e ainda era MEI, né, que era pra ser mais prático, mais fácil. Mas a gente teve muita dor de cabeça, enfim, foi muito difícil, assim, pra gente tocar sozinho, porque não é a nossa área, a gente também tem que saber reconhecer quando a gente precisa do outro, né? Quando a gente eu acho precisa... que é o mais importante. Exatamente. Não adianta eu falar assim,
Eu tô precisando de uma mesa, eu vou comprar umas tábuas aqui e vou fazer. Não adianta, a gente tem que Pode ter até fazer, mas ciência. não vai. Não, a gente tem que ter ciência de que a gente não sabe tudo, a gente não consegue abraçar o mundo, entendeu? A gente tem que... Para isso que existem os outros profissionais. Se a gente fosse, né... Buscar profissionais que agreguem, né? E eu falo assim, para quem tá começando, é muito difícil a gente conseguir passar isso pra pessoa. Porque eu entendo, a gente também já passou por isso, e a gente vê muito as pessoas que estão começando, principalmente quem começa ali como MEI, é uma dificuldade financeira complicada para você equilibrar as contas, né? Porque às vezes você tá começando, aí você tem suas contas pessoais, tem sua casa, tem as coisas que você tem que equilibrar ali com aquele início daquele empreendimento. Só que se a pessoa talvez tentar fazer por conta, não precisa nem levar para o lado de fazer certo ou errado. Mas será que aquele tempo que ela vai empenhar em tentar fazer isso, não seria melhor ela se empenhar na atividade fim dela? Ela focar nas pessoas que ela vai atender? Né? Eu sou muito do livro, né? Tem um livro que chama A Única Coisa. Nossa, recomendo demais esse livro. É um livro sensacional. Conheci pelo TikTok, tava passando lá, né? Não sei se acho que não era nem TikTok, era Instagram, né? Que eu nem uso TikTok. Tava passando lá e apareceu um daqueles videozinhos de indicação e tal. Eu falei assim, nossa, vou ler esse livro. Que era um livro que era pra você aprender a parar de procrastinar. Era alguma coisa assim. Falei assim, vou ler. E ele fala exatamente isso. Ele fala assim, cara, foca numa única coisa. Não, chega no teu dia, tudo bem, faça aquela lista, né, de coisas que você tem pendências pra fazer durante o dia. Mas pega a mais importante, foque só naquilo. Esquece que você tem o resto das coisas para você fazer. Foca naquilo lá, que você tem que fazer naquilo lá. E é exatamente isso. Não adianta eu, como loja de planejados, querer fazer contabilidade, querer fazer, sei lá, publicidade, querer fazer... que mais, Tyron? Enfim... Qualquer outra atividade. Outra atividade. A gente tem que buscar os profissionais justamente para agregar. Porque quanto mais eu foco numa coisa só, mais com excelência eu faço ela, entendeu? Você não pode ser o gargalo da sua própria Exatamente, empresa, né? exatamente. Às vezes, tipo, a pessoa concentra tanto. É ela que faz a publicidade, é ela que faz financeiro, é ela que faz o pedido, ela que faz... Cara, tipo... Chega uma hora que insustentável. Exatamente. Ela não vai fazer nada bem feito. Fica insustentável. Exatamente. E aí é onde às vezes a pessoa desiste do sonho. E aí você tem que avaliar o seguinte... Naquilo que você faz, naquilo que você se propôs a fazer, quanto que vale a tua hora? Pra você abdicar daquela tua hora ali preciosa, porque é onde você ganha mais dinheiro, né? Você, sei lá, por exemplo, dentro da nossa loja. Dentro ali, fazendo as tarefas comuns, né? De pedido, de venda, né? Por exemplo, no caso do Tário, que é meu vendedor. Quanto que vai valer pra mim tirar ele de um atendimento pra ir fazer, sei lá... Algo burocrático. Algo burocrático pra ele lá fazer. Na prefeitura, né? Exatamente. Quanto que vai custar pra mim isso? Vale a pena eu desembolsar esse dinheiro, entendeu? É que às vezes a pessoa tem a percepção de que isso vai sair mais barato. Você fazer você mesma vai sair mais barato. Porque não dá valor no que você faz, não dá preço no que você faz, na sua atividade, né? Então a gente sempre tem que se pegar fazendo a gente isso. tem um exemplo, né? Nosso profissional / pessoal, né? A gente, no começo da loja, foi, graças a Deus, tomando uma proporção, né? Muito, muito próspera. E a gente se pegava, tipo, trabalhando a semana inteira, no sábado. Aí, no sábado, eu chegava 2, 3 horas da tarde em casa e eu queria fazer a faxina de casa. Aí, no domingo, você já acorda cansado, né? Porque você já trabalhou o sábado inteiro também. E aí, tipo... Aí você trabalha semana cansado, né? Semana cansado, e a gente falou, putz, por que não ver uma pessoa que faça a limpeza? A gente adiou muito, a gente adiou muito. Demorou um tempo pra gente captar essa essência, né? Porque assim, que nem hoje mesmo ela foi. Eu vou chegar na minha casa, tipo assim, a minha casa vai estar impecável,
eu não vou ter trabalho nenhum e eu posso sair daqui do podcast, eu posso pensar nisso e eu vou voltar lá para a loja, eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar em algo que vai me rentabilizar muito mais que eu chegar na minha casa agora e fazer passar um pano na casa. Não vale a pena, você perde dinheiro, eu acho que você perde dinheiro, você não tá economizando nada. Sim. É estratégias, né? Você alocar o seu tempo e esforço. Porque hoje muita gente fala, tempo é dinheiro. Mas se falar da boca para fora que tempo é dinheiro, todo mundo fala. Exatamente. Você tem realmente que pegar e aplicar tomar as decisões e aplicar as estratégias e focar o seu tempo em realmente ganhar esse dinheiro que você está dizendo que o tempo é o dinheiro. Né? Acho que isso que é muito importante hoje. Bom, pessoal, é isso, né? É um bate-papo aqui, né? Foi muito produtivo. Claro que se a gente fosse ficar conversando, a gente teria horas e horas. Horas e horas. A gente nem gosta de falar, né? Para ficar aqui, mas não vai faltar oportunidade para uma segunda, terceira, quartas vezes. A porta está aberta, né? Com certeza, a hora que vocês forem produzir alguma coisa, a gente também, né, tiver a oportunidade de ir lá, será um prazer poder ir lá e participar, né? Mas é isso, é algo realmente, um bate-papo leve, poder pegar um pouco desse conhecimento de vocês e também passar para quem estiver assistindo a gente, passar para os nossos demais clientes, né? Para mostrar assim, realmente... a qualidade das pessoas que a gente busca para ser os nossos clientes. Né? É isso aí. Obrigado a todos que acompanhou aí, que assistiu esse episódio. E, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite, né? Por ser um desafio que realmente não pareceu em momento algum ser um desafio, tá? Vocês quebraram o recorde aqui de tempo de produção de conteúdo. A gente que agradece mais uma vez pelo convite, viu? Foi muito produtivo, acho, noite. É bom esse tipo de diálogo, porque a gente se pega motivado, né? Eu tô aqui pensando várias coisas, falando assim, não, a gente se motiva com esse tipo... Combustível. Combustível, eu acho que pra gente continuar, né? Sim. Com certeza. A gente agradece, né, o convite. Da próxima vez eu vou falar pro Bruno se controlar um pouco. Você viu que era o que não falava e... esqueceu das câmeras. E foi. Mas isso que é bom, isso que é importante. Isso é gostoso. É sinal que... E eu quero ver depois qual que é o prato que vocês vão fazer lá, hein? Vamos combinar. Vamos combinar. Muito obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, viu? Até mais. Até mais.